Muito boa noite para você. Na reflexão de hoje eu quero compartilhar uma história que eu ouvi há praticamente 4 ou 5 anos atrás e eu achei ela muito interessante. Eu quero compartilhar contigo para que nós tomemos um pouco o nosso insight deste dia. Uma grande empresa de sapatos que já estava bem no mercado regional onde ela atuava em seu país, resolveu explorar novos ares, novos mundos, novos mercados, né? Então resolveu mandar 2 vendedores para um país no exterior, obviamente, e disse: olha, vocês trabalhem aí, vocês divulguem o nosso produto e depois retornem para cá com as novidades. Então os vendedores foram. Ao desembarcar nesse local, um dos vendedores prestou atenção de que as pessoas naquele país não utilizavam sapatos. Então imediatamente ele ligou para a empresa e falou: olha, manda a minha passagem de volta porque eu não vou ficar aqui, não tem condições, as pessoas aqui, ninguém usa sapato. Como que a gente vai vender sapato num lugar que as pessoas não usam sapatos? E então mandaram a passagem de volta dele e nisso o outro vendedor passou dias e dias sem dar algum retorno para a empresa. A empresa já quase que preocupada, né, quase que mandando ir atrás, recebe uma ligação desse vendedor. É o que ele diz: olha, nós vamos fazer muito sucesso, já fechei diversas vendas aqui nesse país. Sabem por quê? Porque aqui antes ninguém usava sapatos. Olha só que mensagem de reflexão para nós tomarmos no início desta noite. As oportunidades acontecem à medida em que vamos crescendo e nos melhorando e aprendendo a enxergar as coisas de uma melhor forma. Lewis Carroll dizia no livro Alice no País das Maravilhas que tudo tem uma moral se você conseguir observar, mas é necessário que você esteja atento a estes pequenos detalhes e talvez detalhes até gritantes mediante a situação onde você está vivendo, para que você enxergue a oportunidade de melhorar. Roberto Guzmão dizia o seguinte, que a crise ela é uma grande oportunidade para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam se melhorar. Só que a maioria das pessoas estão tão preocupadas com a crise que não conseguem enxergar a oportunidade de fazer algo diferente, de ir além da sua borda. Eu gosto muito de uma frase que o professor Mário Sérgio Cortella diz que é o seguinte: fogão, geladeira, sapato, tudo isso nasce pronto e vai se desfazendo com o tempo. Nós nascemos não prontos e vamos nos melhorando, vamos sendo pessoas melhores, profissionais melhores, pessoas melhores nos nossos relacionamentos, seja de amizade, seja nos relacionamentos amorosos, seja nos relacionamentos familiares. Vamos sempre buscando uma melhora a cada dia, mas é necessário que você queira que essas melhoras aconteçam. Porque é impossível que você saia de um lugar para o outro se você simplesmente não mudar as atitudes que você está tomando. Einstein dizia que é tolice querer que coisas diferentes aconteçam realizando sempre as mesmas coisas. Então, se você quer chegar a um lugar novo, quer ter um objetivo diferente na sua vida, comece a enxergar as oportunidades ou as crises que acontecem em sua vida como uma oportunidade de crescer. Lembra daquela história do homem que tudo que acontecia com ele, ele sempre glorificava, ele sempre dava graças a Deus pelo que estava acontecendo? Tinha uma outra história também que eu acho muito interessante, que é o seguinte: uma senhora estava fazendo uma viagem de barco para encontrar a sua filha do outro lado, além mar, né?
e de repente uma tempestade começou a tomar conta daquele barco e as pessoas todas desesperadas, enquanto ela ali num cantinho fazia as suas orações. E então o capitão ficou meio preocupado, né? Todo mundo ali em desespero, o que essa senhora está fazendo aqui, orando? Vai se abrigar. Ela disse para ele, né, quando ele foi questionar ela disse: olha, eu tenho uma filha que mora em Nova York e eu tenho uma filha que já foi para o céu. Em dentro de 5 minutos nós estaremos no porto de Nova York, ou em 5 minutos estaremos no fundo do mar. Seja qual for a situação que nos encontremos, eu verei uma das minhas filhas ainda hoje. Eu acho muito interessante essa história porque nos passa uma confiança de que nós devemos confiar no processo em que as coisas acontecem. E elas não vão acontecer se você simplesmente ficar de braços cruzados. É necessário que você entenda dentro do seu coração que nesta vida estamos num plano de passagem, num processo de evolução, e que não viemos aqui somente para equilibrar o universo. Eu sempre gostava de citar nas minhas reflexões mais antigas que se fosse para isso, Deus simplesmente poderia colocar alguma outra coisa menos complicado que o ser humano, né? Poderia colocar um guaxinim, uma pedra ou qualquer outra coisa nos substituindo, mas não. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E é nessa passagem que nós estamos que vamos nos melhorando, e à medida que vamos fazendo isso, outras pessoas vão sendo respingadas pelas nossas atitudes. E aí é que eu te faço a seguinte pergunta: as atitudes que você tem tido no seu dia a dia, que tem respingado sobre outras pessoas, tem sido para melhorar a vida delas ou simplesmente para deixá-las um pouco mais tristes, deixá-las um pouco mais magoadas, deixá-las um pouco mais tensas, deixá-las um pouco mais inseguras? Ou tem sido as suas atitudes aqui? Eu não sei o meu propósito aqui nessa terra ainda. Eu tenho 32 anos de idade, para quase completar 33 ainda esse ano. Não sei que idade você tem, mas eu não descobri ainda o meu propósito. Mas eu sei que eu tenho algum. E mesmo que eu chegue nos meus últimos dias, ou no meu último suspiro, e eu não tenha entendido qual foi o meu propósito aqui nessa terra, eu aceitarei de bom grado que em algum momento da minha vida, nem que seja por uma vez, eu tenha feito algo para mudar a vida de alguém. Isso não é prepotência ou arrogância da minha parte, achando que eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa excelente, uma pessoa que pratica sempre o bem e que está sempre empenhado em causas sociais. Não. Muitas das vezes eu sou falho, mas isso é o que é o bom do ser humano, é entender o quão falho ele é e melhorar a cada dia nisso. Entender as suas circunstâncias, as suas limitações e trabalhar nisso para que as coisas possam ser diferentes. Então, sempre que surgir uma oportunidade de melhora na sua vida, não jogue simplesmente isso fora, porque as oportunidades vão fazer com que você cresça e você veja as coisas por um prisma diferente. Benjamin Rosa dizia que o seguinte: não se desespere, porque é aos poucos que o escuro se torna claro. Às vezes, quando nos encontramos diante de situações desesperadoras, que realmente nos tiram do sério, do rumo onde nós estamos, daquilo que nós estamos fazendo, acostumados no nosso dia a dia, nós somos seres de hábitos, né? Tem um estudo que diz o seguinte: faça uma coisa por 21 dias seguidos e você vai ver que aquilo se torna um hábito na sua vida. Isso é um estudo muito interessante para pessoas que têm vontade de seguir uma dieta alimentar mais saudável, para pessoas
que tenham a vontade de praticar exercícios para melhorar o seu peso, a sua saúde, né? Para pessoas que querem praticar o método de estudo, para pessoas que querem se engajar em um ambiente profissional, para pessoas que querem de alguma forma trabalhar na internet. Faça um hábito durante 21 dias e você vai ver que as coisas vão melhorando e que cada dia que você faz se torna um degrau a mais na escada daquilo que você quer. Então é importante que você tenha esse hábito bom todos os dias de praticar algo novo naquilo que você quer. Mas retomando aqui a nossa reflexão. Às vezes você está acostumado com alguns hábitos que podem até de certa forma serem prejudiciais no seu dia a dia. Quando eu estava no exército, eu ouvia o subtenente dizer o seguinte: soldado, deixe esses hábitos ruins. Soldado, deixe esses vícios ruins. É claro que todo vício ou compulsão é ruim, mas de uma forma a se pensar, os vícios errados podem ser coisas que nós praticamos e que de alguma forma nós entendemos que aquilo não é prejudicial porque simplesmente não está matando alguém ou simplesmente porque não está denigrindo a imagem de alguém ou simplesmente porque não está fazendo isso conosco, mas à medida em que às vezes nós vamos melhorando como pessoas, vamos enxergando que certos hábitos que antes tínhamos não nos ajudavam de nenhuma forma. Muito pelo contrário, muitas vezes nos prejudicou. Então é importante que você entenda que às vezes quando a crise acontece em um determinado momento da sua vida, aquilo não veio simplesmente para ser um castigo do universo. Muita gente acha isso, né? Acha que tudo é karma, tudo é castigo divino, ou que o universo está contra mim. Mas não. Às vezes aquilo veio para te fortalecer, para te melhorar, para tirar você de um vício errado, para que você consiga ser uma melhor pessoa. E quando essa crise acontece, a maioria das pessoas tentam voltar para aquilo onde estavam. É o nosso hábito. É aquela reflexão do homem das cavernas que fugia do tigre dente de sabre, né? Sempre que ele tentava avançar um terreno, descobrir um lugar melhor, descobrir de repente uma montanha, um lugar mais produtivo, um lugar que tivesse uma melhor caça, e ele encontrava o tigre dente de sabre, aqueles que não eram guerreiros, né, que não lutavam. Sempre que ele encontrava, ele voltava para o refúgio da caverna. E lá ele ficava por dias, escondendo a família, e às vezes passando fome, sofrendo de inanição, né? Com o ar ficando rarefeito. E aquilo era prejudicial para ele de alguma forma. Mas ele se sentia seguro porque aquele era o hábito, o habitat onde ele estava acostumado. E nós também somos assim. As crises, quando acontecem em nossas vidas, que tem um grande potencial de nos melhorar e nos fazer crescer, geralmente nós corremos dela como loucos, porque pensamos que aquilo vai só piorar o nosso cotidiano. E na verdade não é. Muitas delas, como eu disse, vêm para te fazer crescer. É claro que para que você enxergue isso, é necessário que você esteja entendendo de alguma forma que as coisas acontecem da forma como tem que acontecer, mas que a maioria é atitudes nossas, do nosso cotidiano. Então, se você está empenhado em ser uma pessoa melhor a cada dia, você está trabalhando por isso, você está buscando uma melhora disso, e de repente acontece uma crise na sua vida, é necessário que você pare, respire e entenda por que essa crise está acontecendo nesse momento. Será que é algo que vai melhorar o meu dia a dia? Será que é algo que vai trazer
uma melhor convivência para os meus relacionamentos? Será que é algo que vai me melhorar profissionalmente? Ou será que é algo que veio para realmente trazer mais malefícios do que benefícios? E aí é necessário que você esteja atento. E se você estiver empenhado em escutar o seu coração, os seus pensamentos, sempre conciliando razão com emoção, porque não pense que um ser humano que está sempre colocando tudo na balança da razão está sempre 100% certo. E nem todo ser humano que está colocando tudo 100% na emoção está 100% errado. É preciso que tenha um equilíbrio. E para que isso aconteça, volto a repetir, é necessário que você esteja atento a cada passo na jornada. Uma vez eu fiz uma reflexão falando sobre a orla da praia. Muitas pessoas que já viajaram de avião devem lembrar quando às vezes passa ali pelo oceano, vai se aproximando ali das cidades do litoral. Tem a orla que se estende por muitos e muitos quilômetros, muito bonita, de fato. Mas se você descer em alguma cidade daquele litoral e você se dirigir até a praia e você tomar a areia do mar nas suas mãos, você vai ver que a areia, a orla, ela é feita de pequenos grãos de areia. E a nossa vida também é assim. São pequenas atitudes diárias que nós tomamos no nosso dia a dia que fazem a diferença. Que vai nos nortear no caminho que nós queremos trilhar. Então, quando digo preste atenção no que acontece na sua vida, é em cada atitude que você toma. Porque ao tomar uma atitude, toda ação tem uma reação. É física, mas é emocional, é de outra forma, cósmica. Toda ação tem uma reação. Então aquilo que você fez, aquela pequena atitude no seu dia a dia, ela fez com que reações boas acontecessem na sua vida? Fez. Não, eu tomei uma atitude hoje com um determinado colega de trabalho ou com um determinado membro da minha família, ou com o meu cônjuge, ou com um dos meus filhos, e eu vi que aquela minha atitude reverberou de uma forma negativa. Então eu preciso mudar essa atitude, eu preciso entender o que eu preciso melhorar para que coisas como essa não voltem a acontecer. E não pense que ao imaginar isso, você realmente agora está livre, você se tornou um ser humano exemplar e que jamais vai errar, principalmente naquilo. Às vezes pode acontecer de você ainda errar umas 2, 3 vezes. Nunca de caso pensado, obviamente. Mas se você buscar prestar atenção nas suas atitudes, muitos desses conflitos serão evitados. Então, para encerrar a nossa mensagem de reflexão, quero que você leve isso para o seu coração, para o seu dia a dia, que as coisas acontecem da forma como tem que acontecer, mediante as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. Você quer ser um ser humano melhor? Eu gosto de dizer que nenhum ser humano saudável, de sã consciência, acorda pela manhã, estica os braços, e diz: hoje a minha meta vai ser uma pessoa ruim, praticar o mal, levar a maldade para os corações, dizer na internet, nos comentários, jogar o meu ódio, a minha maldade em cima das pessoas. Nenhum ser humano, e volto a repetir, em sã consciência, que esteja apto e no controle de todas as suas
faculdades mentais faz isso. Todos nós, quando acordamos, pensamos assim: eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero poder me alimentar melhor, de uma forma mais saudável. Eu quero deixar hábitos ruins para que eu possa ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar as pessoas com mais dignidade, com mais bondade, com mais amor. Todos nós pensamos isso. Então, se você tem tomado essa atitude no seu dia a dia, tenha certeza que nem que seja um pouquinho você está melhorando. E mesmo que uma crise aconteça na sua vida, lembre-se da história dos vendedores de sapatos. Você vai fugir de volta para aquilo que você era antes, porque você está com medo da situação próxima que você vai enfrentar? Ou você vai simplesmente tomar aquela oportunidade, daquela crise que você enxerga que realmente é para trazer um benefício para a sua vida e buscar atravessá-la da melhor forma? E nunca se esqueça, nós não fazemos nada sozinhos. Essa cultura contemporânea de individualismo, né? Que eu posso, eu faço, eu aconteço. Ninguém chega lá sozinho, sem a ajuda de alguém. Todos nós, nem que seja algum copo d'água que alguém te deu, foi uma ajuda para que você continuasse vivo, para que você continuasse agradecendo, para que você continuasse tendo forças, energias. Alguém às vezes te deu um prato de comida. Eu gosto muito dessas histórias de pessoas que às vezes estavam em situações de rua e de repente elas mudam totalmente a chave e voltam a ter uma vida digna, a poder fazer uma alimentação digna, a poder ter um teto onde morar, e essas pessoas relembram de onde elas vieram e elas voltam agradecendo ao senhorzinho da padaria que um dia deu um pão para ela, a pessoa que ofereceu um copo d'água, ao barbeiro que passou e viu ele numa situação terrível e ofereceu um corte de cabelo, a uma pessoa que passou e deu uma moeda. E às vezes não consegue agradecer todos, né? Porque às vezes as pessoas vêm e vão em nossas vidas e simplesmente algumas delas nunca mais vemos. E é necessário que apenas tenhamos gratidão e que retribuamos aquilo que fizeram por nós por outras pessoas. E aí é onde você pratica a caridade, né? E a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que a caridade é a maior de todas elas, o amor pelo seu próximo. E um dos maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Hoje também vivemos numa cultura do tal do amor próprio, né? E as pessoas confundem muito amor próprio com narcisismo. Amor próprio é quando você ama a si de uma forma com carinho, você se trata com carinho, mas sem deixar de ser caridoso com o teu próximo. E a cultura do amor próprio hoje em dia, ela tem mais narcisismo do que amor próprio, porque tem como mandamento você a despeito do outro. Então, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa com o outro desde que eu me sinta bem. E não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. É necessário que você tenha essa consciência de que realmente é o amor próprio, para que você possa praticar isso na sua vida. Porque se você não tiver esse tipo de consciência, é muito provável que você será mais narcisista do que um amante de si mesmo, né? um amor próprio para si, melhor dizendo, porque um amante de si mesmo realmente é um narcisista, e você vai deixar de ter a oportunidade de realmente praticar o que é amor próprio. Então, muito cuidado na hora de verbalizar esse tipo de coisa. Entenda primeiro do que se trata. Viva aquilo primeiro, para que depois você possa dizer: eu pratico o amor próprio. Eu me respeito dentro daquilo que é necessário,
mas sem que o outro possa ser ferido, sem que o outro possa sair dali magoado, chateado por alguma atitude minha. Então, essa é uma grande oportunidade na sua vida, de melhorar, de ir além da sua borda, de se construir como pessoa, como ser humano, dentro de uma sociedade, dentro de um relacionamento, dentro daquilo que você faz. Fica aqui essa mensagem de reflexão. Você tem um dia abençoado, cheio de muita paz, muita bondade e muita sabedoria na sua vida. E nunca se esqueça, a felicidade, ela não está em quanto de bens do mundo você possui, mas sim o quão feliz e satisfeito você está com a porção que coube a você. Não espere que um dia chegue às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos para que você reflita se foi um bom ou se foi um mau dia. Um bom dia pelo simples fato de você estar vivo. Seja alegre, grato e feliz por aquilo que Deus te deu. Afinal, é um dia novinho em folha. Escreva sua história com sabedoria. Muito bom dia!